Olá, alunos! Questão que trabalha com interpretação textual. Vamos aos textos? Texto 1 é o texto de uma publicidade. Campanha Abril Indígena 2017. Lugar de índio não é no passado. Os índios são cidadãos atuais, como todo brasileiro. Eles participam do mundo tecnológico e da economia global. Viajam, estudam, aprendem e ensinam. Produzem e consomem. Pertencer a um povo indígena vai além da aparência, de modo de vestir e da incorporação de novos costumes. O índio não é atrasado. Sua cultura é viva e seu lugar não é no passado. O índio vive no tempo presente, absorvendo e provocando mudanças. Texto 2. Eu não quero ser lembrada apenas um dia. Eu quero que todos os dias nós indígenas sejamos lembrados como verdadeiros donos deste território. Não somos folclore, não somos coisa do passado. Somos história viva, uma história de luta, sofrimento e resistência, afirmou Potira Teto Pinambá, indígena, advogada, mãe, mulher e diretora executiva da ONG Tideuá. A realidade indígena do país não está fácil. Golpes são dados diariamente sobre os direitos desses povos tradicionais. A luta é constante para não se perder o território, a dignidade, a natureza preservada ao redor da terra onde se vive, o acesso à água, o acesso à tecnologia. Os dois textos fazem referência à data em que se comemora o Dia do Índio no Brasil. Ao focalizar a temática indígena, esses textos buscam a. Reivindicar o lugar do indígena como elemento essencial do folclore brasileiro, tendo em vista a importância do universo cultural desse povo para a formação da identidade nacional. Não, na verdade, temos aqui o lugar do indígena na atualidade sendo reivindicado, e não como um elemento do folclore. B. Homenagear o índio na data que foi reservada oficialmente para que a sociedade brasileira relembre a própria origem indígena e, assim, perca o preconceito contra o próprio passado. Na verdade, o texto quer muito mais que isso, quer justamente que o indígena seja lembrado todos os dias. C. Promover a figura do índio como elemento fundamental para o progresso tecnológico e econômico do país, o que resulta do total acesso à tecnologia que é concedido à população indígena. Aqui há uma interpretação errada. O texto diz, na verdade, que o índio deve participar e participa sim, mas não que ele seja um elemento fundamental para esse processo. D. Reconduzir o índio a seu lugar apropriado na história do país, que corresponde ao período anterior à chegada dos portugueses, pois apenas como passado a cultura indígena adquire o seu real valor. Errado. Os dois textos colocam o indígena como parte integrante da sociedade agora. E desconstruir uma noção segundo a qual os índios, por serem historicamente associados às origens do Brasil, são vistos apenas como ancestrais e não como parte importante da população brasileira. Exatamente. Essa é a alternativa correta. Os dois textos têm esse objetivo, trazer aí para os dias de hoje o índio como um elemento que participa ativamente da nossa sociedade e da nossa cultura. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos! Questão que trabalha recursos linguísticos em um texto publicitário. Vamos a ele? Temos aqui um cartaz com o seguinte lema: ganhe um dia de folga no trabalho. Até quem só pensa em si tem um motivo para doar sangue. Publicidade aí da Santa Casa. Essa campanha pela doação de sangue volta-se para um público específico, as pessoas que não costumam ajudar outras sem obter com isso um retorno em benefício próprio. O recurso linguístico utilizado para atrair a atenção imediata desse público é o ou a. A. Verbo doar no imperativo afirmativo, exprimindo a imprescindibilidade de uma ação nobre e recompensadora. Temos, logo no comando da questão, definido que as pessoas que são
altruístas não são o público-alvo deste anúncio. O público-alvo deste anúncio são as pessoas que não costumam fazer coisas sem obter qualquer tipo de vantagem. Logo, isso torna essa alternativa incorreta. B. O verbo ganhar na terceira pessoa do imperativo e em letras garrafais, funcionando como um convite para se obter uma vantagem pessoal. Justamente, temos esse verbo, temos aí esse verbo que toma a parte superior todinha do anúncio, e justamente esse verbo vai trazer essa ideia de ganho pessoal. C. Expressão dia de folga, revelando o consenso da sociedade, inclusive do setor empregatício, sobre a importância da prática da doação de sangue. Essa expressão ela pode até chamar a atenção do público, mas ela não tem o mesmo efeito do verbo ganhar, que ele está muito mais destacado na publicidade. D. Expressão quem só pensa em si, manifestando uma crítica por meio da qual se pretende modificar essa postura indiferente diante dos problemas do outro. Na verdade, aqui não é ressaltada uma mudança de postura, mas sim a permanência dessa mudança, só que conscientizando que mesmo se a pessoa só pensar nela própria, ela tem uma vantagem. E. O advérbio até, indicando que a doação de sangue deve ser praticada tanto por pessoas reconhecidamente solidárias, como por aquelas que só pensam em si. O advérbio até aqui, ele tem a função de incluir as pessoas que só pensam em si entre os possíveis doadores, mas ele não é o recurso utilizado para chamar a atenção imediata do público. O recurso é, como falamos, o verbo ganhar, que tem um destaque enorme no começo justamente da publicidade. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha com as funções da linguagem. Vamos ao texto? Trecho de uma obra de Plutarco, como distinguir o amigo do bajulador. Mas deve-se evitar esperar até a realização dessa experiência, que é inútil, ou, antes, prejudicial e perigosa. É triste quando chega o momento de recorrer a seus amigos, perceber que não são amigos e que não é possível trocar um coração desonesto e pusilânime por um coração sincero e constante. Ora, o amigo é como peças de moeda. É preciso pô-lo à prova antes de recorrer a ele, e não esperar que seja esse recurso que nos desiluda. O texto filosófico discorre sobre as diferenças entre um amigo verdadeiro e aquele que é apenas um bajulador. Com base na argumentação do texto, pode-se afirmar que nele há predomínio da função A. Conativa, B. Emotiva, C. Fática, D. Metalinguística e poética. O texto tenta convencer o interlocutor de algo. Logo, se ele tenta convencer alguém de algo, ele utiliza predominantemente a função conativa da linguagem. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que compara textos e trabalha com os conceitos do arcadismo. Vamos a ela? Temos aqui o texto 1, que é um trecho de Ser Feliz, do rapper Rael da Rima. Texto 1. Hoje acordei decidido a mudar. Falar para aquela mina lá que eu sempre quis. Dizer que eu gosto dela. Vai saber o que ela diz. Dar um rolê no shopping, só para ver o tanto de coisa que existe. E que eu não preciso para ser feliz. Sociedade e os padrões que ainda insiste que a felicidade se consiste em ser o que tem. Porém, fato triste. Desviam seus olhares pelo ouro, prata. Os que não têm dinheiro, vestem só bagui pirata. É chapa. A forte no estilo a uma fraca, e esse consumismo sem freio é quem nos mata. Texto 2, um trecho da Lira 15, de Tomás Antônio Gonzaga. Da sorte que vive o rico, entre o Fausto alegremente, vive o guardador do gado apoucado, mas contente. Beije, pois torpe e avarento, as arcas de barras cheias,
Eu não beijo os vios tesouros. Beijo as douradas cadeias. Beijo as setas. Beijo as armas com que o cego amor venceu. Bens que valem sobre a terra e que têm valor no céu. Embora escritos em períodos e circunstâncias históricas muito distintas, os textos 1 e 2 têm grandes semelhanças temáticas. A característica neoclássica dos versos de Gonzaga, que aproximam sua poesia da crítica social da canção de Israel da Rima, pode ser expressa pelo lema Arca de Do. A. Fugere urbem, secere naturam. Fuga da cidade e ida para a natureza, para o campo. Não existe aqui nenhuma referência que faça aí isso em relação ao campo. Portanto, não é essa temática que é abordada. B. Aurea mediocritas, superioridade da vida emocional em relação à vida material. Correto. Temos aí nos dois textos a questão do dinheiro e de sua relevância na sociedade sendo questionada. C. Libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia. Esse é o lema da Inconfidência Mineira. Porém, ele não é aqui contemplado dentro dos textos. D. Locus amoenos, temática amena, assunto leve. Temos aqui, na verdade, uma crítica social. Portanto, não é uma temática amena. Inutilia truncat, linguagem simples e direta. A linguagem simples e direta dos dois textos, ela não se relaciona com a temática da crítica social. Portanto, isso torna essa alternativa incorreta. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalhará a interpretação de texto literário. Vamos a ele? Um trecho de um sermão do padre Antônio Vieira. Duas coisas prega hoje a igreja a todos os mortais, ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Uma grande, outra maior. Uma triste, outra alegre. Uma temerosa, outra segura. Uma certa e necessária. Outra contingente e livre. E que duas coisas são estas? Pó e pó. O pó que somos, pulvies, e o pó que havemos de ser, um pulverim reverteras. O pó que havemos de ser é triste, é temeroso, é certo e necessário, porque ninguém pode escapar da morte. O pó que somos é alegre, é seguro, é voluntário e livre, porque se nós o quisermos entender e aplicar como convém, o pó que somos será o remédio, será a triaga, será o corretivo do pó que havemos de ser. No fragmento retirado do segundo Sermão de Quarta-feira de Cinza, pregado por Padre Antônio Vieira em Roma no ano de 1673, é empregada uma figura de linguagem característica da estética barroca, a antítese. No excerto, esse recurso expressivo A. Confere, enquanto técnica do cultismo, efeitos sensoriais ao texto, a fim de atrair a atenção do público. Na verdade, aqui, essa antítese entra como um recurso do conceptismo, que é outra forma de se compreender a arte barroca. B. Ressalta o antagonismo entre retidão e pecado, tornando o texto religioso expressivamente poético. O que torna incorreta essa alternativa é o antagonismo, porque, na verdade, o antagonismo aqui se dá entre vida e morte, e não entre retidão e pecado. C. Hierarquiza as informações principais, deixando-as claras para o leitor e tornando didático o sermão. Na verdade, aqui, essa hierarquização das informações, ela acontece a fim de deixar o sermão mais inteligível, e não se dá, na verdade, por causa da antítese. D. Explora dualidades, no caso, a vida e a morte, e justifica o conceptismo comum à estética.
Como dito anteriormente, é exatamente essa dualidade que é explorada, vida e morte, sendo que as dualidades são justamente aí o foco principal do movimento barroco. E manifesta a elaboração cuidadosa da linguagem e o conceptismo ao ornar o texto com palavras cultas e de origem latina. A seleção das expressões aqui, elas não se justificam pela antítese, o que torna essa alternativa incorreta. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Olá, alunos! Questão que trabalha com interpretação de textos literários. Vamos a ele? Trecho de O Curtiço, de Aloysio de Azevedo. A vida americana e a natureza do Brasil patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam. Esquecia-se dos seus primitivos sonhos de ambição, para idealizar felicidades novas, picantes e violentas. Tornava-se liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar. Adquiria desejos, tomava gosto aos prazeres, e volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido, às imposições do sol e do calor. Muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrincheirou a pátria contra os conquistadores aventureiros. E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão português, e Jerônimo abrasileirou-se. A narrativa de O Curtiço, obra exemplar da estética naturalista no Brasil, é desenvolvida por meio de premissas cientificistas. Nesse sentido, percebe-se no trecho o ou a determinismo, pela crença de que a conduta humana é modelada pelo meio no qual o indivíduo se insere. Essa alternativa está correta. Vemos aí então que um português acaba cada vez mais desenvolvendo os hábitos dos brasileiros, os hábitos de quem ele convive. Portanto, o lugar influencia Jerônimo, que passa a atuar cada vez mais como um brasileiro até se abrasileirar de fato. B. Darwinismo social, na adaptação da teoria da seleção natural darwiniana à lógica das sociedades humanas. Aqui a questão ela é muito menos aí, na verdade, de seleção, mas sim daquele que se incorpora. C. Marxismo, por meio da percepção de que as ações humanas são motivadas pela tensão da luta de classes. Na verdade, aqui, essa tensão ela é eliminada justamente pela forma como a personagem acaba se abrasileirando. D. Psicologismo, à medida que tece um elogio da sociedade que, na verdade, é um reflexo da psique humana. Não temos essa associação aí bem clara entre essa questão da psique e do reflexo dela na sociedade. E. Positivismo, pela convicção na ciência como única modalidade consistente de conhecimento do mundo e do ser humano. Também não temos aí no trecho em questão nenhum elemento que faça com que a gente compreenda que o positivismo aí é fundamental para esse trecho. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que trabalha na análise de uma tirinha. Vamos a ela? Temos aqui uma tirinha dos quadrinhos nos anos 10. Olhar perdido, Mariano? Aposto que está sonhando com locais abertos de novo. Se o mundo está em rede, por que não podemos trabalhar em casa, Ângelo? Porque a tecnologia é do século XXI, mas a ideologia é do século XIX. Charges e tirinhas são gêneros textuais voltados à representação da atualidade, mas com forte inclinação crítica. No terceiro quadro da tirinha anterior, ocorre uma crítica à passividade da classe trabalhadora. Na verdade, aqui o enredo todo, ele não está recaindo sobre a questão da classe trabalhadora, mas sim falando da ideologia dos patrões, da ideologia
que é, na verdade, da classe que é dominadora. Portanto, isso torna essa alternativa incorreta. B. Ao conflito entre evolução técnica e ideológica. Exatamente, existe aqui, na verdade, esse conflito. A tecnologia evoluiu demais, mas a ideologia no campo do trabalho não acompanhou. C. As condições de trabalho surgidas no século XXI. Temos aqui, na verdade, algo que não diz respeito à questão das condições de trabalho, mas sim, na verdade, é uma ideologia que não permite a mudança das condições de trabalho. D. Aos problemas trazidos pelo advento da internet. Na verdade, está sendo falado de problemas que são anteriores e não trazidos pelo advento da internet. E. As desvantagens do uso da tecnologia na pós-modernidade. Na verdade, essas são ressaltadas, as vantagens do uso. Só que a despeito das vantagens desse uso, existe uma ideologia que impede que ela seja usada da melhor forma. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha com a letra de uma canção. Vamos a ela? Temos aqui um trecho de Samba do Ernesto, do Adoniran Barbosa. O Ernesto nos convidou para um samba. Ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não temos tatu. Nos versos da canção, a variação linguística apresentada tem por objetivo: a. Identificar a relação linguística de diacronia. Na verdade, essa informalidade que ela apresenta, ela não está ligada à relação de tempo, o que torna essa alternativa incorreta. B. Limitar a comunicação a um local geográfico. Existe a descrição de um local geográfico, mas isso não limita. Ele pode ser compreendido em outros contextos. C. Adequar o registro quanto à situação retratada. Exatamente, a situação ela é mais informal, portanto, o registro também ele é adequado. D. Invalidar o discurso com preconceito linguístico. Na verdade, aqui esse uso ele não invalida, mas na verdade ele mostra algo que é mais ligado ao popular. E. Definir grupo social universitário para mensagem. Incorreto. Veja só que nós temos uma linguagem que ela é mais informal, portanto, ela não se alinha com esse grupo que é universitário. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Olá, alunos! Questão que trabalha a comparação de textos e interpretação artística. Vamos a ela? Temos aqui um primeiro texto que ele caracteriza como funciona a intervenção militar lá no estado do Rio de Janeiro. Na sequência, nós temos aqui um cartaz da banda Pearl Jam de sua apresentação na cidade. O item em si pede o seguinte: ele quer a interpretação lá do cartaz pensando nas informações em relação à intervenção. Se pensarmos assim, o cartaz ele não traduz objetivamente os dados. Ele é uma interpretação que ela é subjetiva. Ele também está aí representando, agora sim, artisticamente a reportagem. É como se ele fizesse uma interpretação da realidade a partir da visão do artista. Essa interpretação ela não é paródica, porque ela não tem um senso de humor. Ela tem um senso aí que ele é crítico, ele é de crítica social. Tampouco temos zoomorfização. Na verdade, nós temos um processo ali de antropomorfização, ou seja, as aves é que estão adquirindo hábitos que são, em primeiro momento, dos seres humanos. E temos uma pintura ali, um cartaz, na verdade, que ele representa de uma forma clara as imagens, ou seja, ele não é abstrato,
Nós podemos perceber a cidade, podemos perceber o morro, podemos perceber as aves e também as armas que compõem todo o quadro da imagem em si. Portanto, a alternativa B é a correta. Olá, alunos! Questão que trabalha a arte. Vamos a ela? Temos aqui a representação de crianças brincando em uma instalação artística. Perceba as imagens, as bolas, as crianças atuando aí juntamente da instalação. Na sequência, existe um texto que explica qual é a proposta dessa instalação em si. E o item, por sua vez, pede aí qual é o principal diferencial dessa produção artística lá do texto 1, ou seja, lá da instalação. Já podemos descartar de cara o distanciamento da arte, porque não é isso que a instalação promove, você vê as crianças ali interagindo. Também não existe aí algo que fale sobre venda e produção. A gente não tem esse dado sendo evidenciado. Tampouco a arte ali está voltada para si. A arte está voltada para a interação com o público. E, portanto, a instalação não é uma crítica a experiências sensoriais, porque ela em si já faz a apologia a esse tipo de experiência. Portanto, ela quebra essa passividade da arte que muitas vezes não tem interação entre obra e público. O que acontece lá na instalação, como vemos com as crianças lá na imagem do texto 1. Logo, a alternativa C é a alternativa correta. Vamos abordar agora uma questão de interpretação de texto visual. Ai, não grite, melhore seus argumentos. Nós temos aí duas referências, né? Uma tela que está à nossa esquerda, que faz referência à tela O Grito, de Edvard Munch, e outra tela que está à direita, que é Mona Lisa, de Da Vinci. Aí ele pergunta, os textos contemporâneos, né, são textos refeitos, são imagens reprogramadas, reconstruídas, se valem de artifícios que lhes dão destaque à originalidade. Na peça reproduzida, observa-se a adaptação intertextual das telas consagradas de uma mesma época. Se não fosse pelo mesmo, estaria certo. É realmente uma adaptação, é realmente uma intertextualidade, são telas consagradas. No entanto, o Grito, ele é expressionista, que já acontece com as vanguardas, né? Ou seja, já estamos falando de um período bem moderno, e a Mona Lisa ela é do Renascimento. Então, nós estamos falando de um período mais antigo, né? Não são do mesmo período. Item B, paródia de telas ícones de diferentes correntes. Essa aqui já vai contra a letra A, né? Diferentes correntes artísticas. Nós não marcamos a letra A porque dizia que era de uma mesma época. E já havíamos constatado que eram de períodos diferentes, né? Então, nós vamos ter essa parte como verdade. Paródia das telas ícones. O que é uma paródia? É quando eu refaço uma tela com o objetivo de ironizar, que é exatamente o que está acontecendo. O Grito aqui tem os olhos esbugalhados, Mona Lisa não tem o sorriso enigmático, mas uma boca debochada, né? Então, você vê justamente a questão da paródia. O item B seria o item que você ia marcar. Letra C, diálogo fictício entre personagens famosos de Leonardo da Vinci. Mona Lisa é de Da Vinci, mas o Grito é de Edvard Munch. Então, nós não temos, né? E esse diálogo fictício também dava para lhe dar uma ideia de não verdade do item. Letra D, caricatura depreciativa. O objetivo, gente, não é dizer que as obras são ruins, nem que elas não devem ser apreciadas, né? De jeito nenhum. Você tem realmente duas obras ícones, representam determinadas correntes, determinados momentos, mas a ideia é atualizar, tá? Não é depreciar, por isso a letra D está errada. Representação satírica das obras de estética clássica. A estética clássica só entra para a obra do Leonardo da Vinci, né? Não entra para a obra do expressionismo, que não está na clássica, mas na moderna, ok? Porém, é correto dizer reprodução satírica, que é a mesma coisa que paródia, ok?
Então, para essa questão, item B. Olá, alunos! Questão que trabalha com as vanguardas e com o texto artístico. Vamos lá? Temos aqui um primeiro texto que ele dá uma concepção do que seria a vanguarda aí do futurismo. Ele fala um pouco dessas características. E na sequência, temos algumas obras aí de Tarsila do Amaral, que foi uma artista que aproveitou influências de várias vanguardas. Dentre as obras aqui apresentadas, podemos perceber que somente uma reproduz um ambiente mais urbano, que justamente é a alternativa A. Você tem aqui as chaminés representando as fábricas, você tem aqui a representação de um trem, você tem a representação das luzes urbanas, você tem toda uma representação da máquina, daquilo que traz a tecnologia no início lá do século XX, que era algo exaltado pela vanguarda do futurismo. Portanto, a alternativa correta é a A. Ei, você fez uma questão sobre um texto que fala de um dispositivo criado para capturar plástico do oceano. E esse dispositivo é chamado de Floating Boom. Vamos lá? Então, o título do texto é Giant Trap is deployed to catch plastic littering the Pacific Ocean. E a questão fala sobre a tecnologia que foi utilizada para limpar o Oceano Pacífico. E essa tecnologia, o que ela faz, né? O que ela tem? Letra A. Ela possui uma rede que permite que os animais atravessem. No texto, não se fala sobre nenhuma rede, porque, na verdade, o que a gente tem aqui é um floating boom. O que é um floating boom? De acordo com o texto, floating boom é um mecanismo flutuante em um formato de U que captura, né, todo esse lixo, especificamente o plástico, e faz com que, de acordo, né, com o vento, by the wind and waves e as ondas, que esse lixo ele seja colocado para fora, né, seja levado aí para fora do oceano, no caso do Oceano Pacífico. Então, a letra A está incorreta, porque não é uma rede que permite que os animais atravessem. Então, não tem uma net, a gente nem tem essa palavra-chave aí no texto. Letra B, consiste em uma máquina que destrói o plástico no oceano. Bom, não é uma máquina porque em nenhum momento a gente viu no texto alguma engrenagem, algo que funcione como uma máquina. Na verdade, a gente viu aqui que ela funciona com o vento, né, com as ondas. Então, não há uma engrenagem, não é uma máquina. E ela não destrói o plástico, na verdade, ela leva o plástico para fora do oceano. Então, a letra B está incorreta. Letra C. Captura pedaços de plástico do oceano para que sejam reciclados. Então, esse mecanismo, né, o floating boom, ele vai capturar sim esses pedaços de plástico. Especificamente, né, captura smaller pieces of plastic, né, consegue capturar pedaços pequenos e vai levar para fora do oceano. Vai trabalhar a reciclagem, né, vai catalogar. Então, a letra C está correta. Na letra D, né, submerge o equipamento para pegar plástico no fundo do oceano. Não vai acontecer isso, porque na verdade é um floating. Se é floating, então a floating boom, todo esse equipamento, na verdade, ele vai ser flutuante. Então não vai estar por baixo do oceano. E a letra E é programada especialmente para captar grandes pedaços de plástico. Como a gente viu aqui no texto, a gente está falando sobre smaller pieces of plastic, então especialmente os pedaços menores de plástico. Então a letra E está incorreta. A letra C é a letra correta. Letra correta, letra C. Oi pessoal, nessa questão nós vamos trabalhar com um infográfico, ok? Então vamos à nossa questão.
Long story short. Então, para encurtar a história, nós temos aqui 1982, he was born in Los Angeles. 1986, she was born in Honolulu. They meet in yoga class on May 24th, 2013, and go on their first date on October 24th, 2013. Ok, it was awesome. Aqui nós temos a informação já 2015, February 14th, 2015. He said, will you? She said, yes. E aí, que rufem os tambores, Joanna and Michael are getting married. Applause. Save the date to celebrate on. Então, nós temos aqui August 27th, 2016. Brooklyn, New York, e aqui o website, joannandmike.com. Ok? Então, vamos à nossa questão. Ao mesclar texto e imagem, os infográficos transmitem informações de maneira atrativa. Isso pode ser visto no infográfico apresentado por meio do qual entende-se que os noivos, letra A, casam-se na cidade de Nova York após 18 meses de noivado. Então, se eles começaram em fevereiro de 2015 o noivado e se casaram em agosto de 2016, sim, nós temos aqui 18 meses de noivado. B. Marcaram de se encontrar pela primeira vez em uma aula de yoga. Não porque eles se conheceram na aula de yoga. O primeiro encontro foi só após, mais tarde. C. Tiveram uma longa história de amor que começou na década de 1980. Na realidade, eles nasceram na década de 80. D. Ficaram juntos por 5 meses antes de decidirem começar a namorar. Na realidade, é falso, porque eles se conheceram e aí depois marcaram um encontro, tempos depois, são 5 meses, mas fica subentendido que eles estavam separados. Letra E, formam um casal multiétnico, ou seja, têm nacionalidades diferentes. Falso, porque ambos são dos Estados Unidos, ok? Então, nossa opção correta aqui, em relação ao infográfico, é a letra A. Ei! Para essa questão, você leu um texto sobre um incêndio que ocorreu no Museu Nacional Brasileiro, no Rio de Janeiro. Let's go? A notícia informa que o Museu Nacional Brasileiro, vamos começar do item E, que o Museu Nacional Brasileiro tinha acabado de completar 50 anos de sua fundação. Se voltarmos ao texto, a gente vai procurar aqui, né, a gente vai fazer um scanning, né, vamos escanear aqui o texto, e a gente vai encontrar o fifth, né, o 50, fifth anniversary, né, aniversário aqui de 50 anos. Mas, na verdade, a gente vai ver que é 50 anos do programa de antropologia e não do próprio Museu Nacional Brasileiro. Então, o item E está incorreto. Item D, que o Museu Nacional Brasileiro representava apenas o lado social da história brasileira. Bom, aqui no texto nós podemos ver que o museu, ele era uma instituição científica que tinha muita coisa, né, relacionada ao social e a uma diversidade social e biológica do Brasil. Então, não era somente o lado social, mas sim também biológico, né, científico. Então, o item está incorreto. Item C, que o Museu Nacional Brasileiro possuía um acervo composto apenas por artefatos brasileiros. Bom, se a gente voltar aqui ao texto, a gente vai ver que o museu tinha muita coisa, não só do Brasil, ou a diversidade social, biológica do Brasil, mas também the world, né? Of Brazil and the world, e do mundo inteiro. Então, o item C está incorreto. Item B, que o Museu Nacional Brasileiro era visitado majoritariamente por pesquisadores internacionais. No texto, a gente tem que o museu era utilizado por pessoas de todos os tipos. Então, a gente tinha from students of Rio de Janeiro, né, de escola pública. Então, a gente tinha desde alunos de escola pública do Rio de Janeiro até pesquisadores internacionais. Então,
não era utilizado majoritariamente por pesquisadores internacionais. Essa informação não está presente no texto. E item A, era um recurso para minorias étnicas construírem um futuro melhor? No texto nós temos que for Brazil's indigenous peoples devastated by colonization and genocide, and for African Brazilians whose ancestors were brought here in chains, the museum was a concrete link to the past and a resource for building a better future. Ou seja, sim, né, para os povos, para os indígenas, para os afro-brasileiros, né, os afrodescendentes, era sim, né, um recurso para essas minorias, né, para os indígenas, para os afro-brasileiros, terem uma conexão com o passado e para construir esse futuro melhor. Então, o item A está correto. Item correto, item A. Olá, alunos! Nessa questão, nós vamos falar sobre a volta do sarampo. Vamos começar? De acordo com o texto, os casos de sarampo aumentaram na Europa nos últimos anos porque A. As vacinas passaram a ter menor eficácia. B. A doença não conta com um tratamento específico. C. A crise econômica e ideias anti-vacinação afetaram a prevenção. D. A enfermidade pode afetar tanto criança quanto idosos. E a população europeia cresceu muito na década passada. Se a gente voltar ao texto, a gente vai ver que aqui mais para o final ele fala: pero los problemas económicos de países como Grecia o las filosofías antivacunas han hecho mucho daño en algunos estados. Observando esse trecho, a gente vai ter o item A dizendo que vacinas passaram a ter menos eficácia. Ele não vai falar isso no texto. O B, que a doença não conta com tratamento específico. Na verdade, ela conta porque tem uma vacina para proteger do sarampo. O C, crise econômica e ideias anti-vacinação afetaram a prevenção, que é justamente esse trecho que eu marquei. Pero los problemas econômicos de países como Grecia ou las filosofías antivacunas, ou seja, essas filosofias de que não devem se tomar vacinas. Então, o item C a gente já está vendo que ele é o item correto. E aí o item D, a enfermidade pode afetar tanto crianças quanto idosos. Ele não vem focar nisso no texto. E o item E, a população europeia cresceu muito na década passada. Ele está perguntando aqui por que os casos aumentaram. E os casos aumentaram por crise econômica e ideias anti-vacinação. Portanto, o item correto é o item C. Olá, alunos! Nessa questão, nós vamos ler uma tirinha, que ela vai falar um pouco sobre a questão da empatia no nosso dia a dia. Vamos começar. Hola, ¿todo bien? No, en realidad tengo todo como para estar bien, pero vivo como en un estado de insatisfacción permanente. Estoy cansado de intentar cumplir con las expectativas que los otros colocan en mí. Quiero permitirme dudar, fracasar y también llorar de vez en cuando. ¿No podías contestar bien y vos, como todo el mundo? Então, esse texto ele vai falar justamente de um ponto que às vezes a gente nem percebe. A gente vai no automático e vai e pergunta: oi, tudo bem? Mas a gente não quer ouvir que aquela pessoa diga: não, eu não estou bem, eu queria te falar sobre todos os meus problemas. E aí a tirinha vai falar justamente disso, que no final a pessoa pergunta: mas você não podia só dizer bem e você? E sobre esse texto a gente tem aqui: o diálogo da tirinha anterior, por meio da última fala, representa um aspecto social relacionado a... Item A, empatia das relações coletivas. B, cortesia perante opiniões divergentes. C, reciprocidade diante da angústia existencial. D, incitação à expressão das individualidades. E indiferença aos sentimentos alheios. Se a gente observar, quando alguém se recusa a ouvir como a pessoa está se sentindo realmente, isso dá uma ideia de indiferença. Eu não me importo como você está, porque você não quer ouvir. Você só quer que a pessoa diga: tá bem, tô bem. Então, encerrou aqui o diálogo e não me importa de fato o que você vem sentindo. Então, o item correto seria o item E.
Olá, alunos! Nessa questão, nós vamos falar sobre a diferença de mulheres e homens no mundo, o número populacional e o que eles fazem. Vamos começar? De acordo com o texto, as mulheres A. Preocupam-se mais consigo próprias do que com os outros. B. Dedicam-se mais que os homens às causas solidárias. C. Costumam se locomover mais rápido que os homens. D. Constituem a maior parte da população mundial. E E. Abdicam de jornadas de trabalho exaustivas. A gente vai ver logo no começo do texto que no hay más mujeres que hombres en el mundo, ¿sí? Pero sí hay más mujeres que hombres en la mayoría de las ONGs y asociaciones civiles comprometidas com causas solidárias. Nesse trecho aqui é justamente onde a gente vai encontrar a resposta da nossa questão. Vamos voltar aos itens. A gente tem A. Preocupa-se mais consigo próprios do que com os outros. A gente vai ver justamente o contrário no texto. B. Dedicam-se mais que os homens às causas solidárias, que foi exatamente esse trecho que a gente acabou de ler. Que existem mais mulheres nas ONGs e nessas causas solidárias do que homens. Então, a gente já vai saber aqui que o item correto é o item B. Vamos eliminar os demais. Costumam se locomover mais rápido que os homens. A gente não viu isso no texto. Constituem a maior parte da população mundial. Como a gente acabou de ler, a primeira frase é que não existe essa diferença de mais mulheres do que homens na população mundial. E a D. Abdicam de jornadas de trabalhos exaustivas, que o texto vai falar justamente o contrário. Então, o item correto seria o item B.